Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais um nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, certo? Todas as disciplinas e se dedicando aos estudos. Caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações, ok? E sempre que for possível, né, aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção, né, print a tela, passe essas informações para o seu caderno para você continuar com os seus estudos, ok? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, às reações químicas, certo? Que ocorrem com as substâncias inorgânicas, sim, ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, essas substâncias elas vão interagir, mas preste atenção, existem condições que precisam ser satisfeitas para que essas reações possam ocorrer. Bom, e essas condições é o tema da nossa aula, ok? Então, condições para a ocorrência das reações químicas. Só que hoje nós vamos abordar as reações de dupla troca. Por quê? Porque as reações químicas, elas podem ser reações de análise, reações de decomposição, reação de síntese, reação de simples troca, reação de dupla troca, ok? Hoje nós vamos focar nas reações de dupla troca. O que precisa acontecer? Por exemplo, formação de produto mais fraco, formação de um produto mais volátil, formação de um produto menos solúvel. São condições para que as reações de dupla troca, né, para que elas aconteçam. Então, a gente precisa satisfazer essas condições para que as reações de dupla troca possam acontecer. Ok, turminha? Então, é necessário que pelo menos um dos produtos formados, né, a partir dos reagentes, eles apresentem alguma ou algumas dessas características. Quais são elas, turma? Ó, que o produto seja, pelo menos um dos produtos, seja mais fraco em relação aos reagentes. Ser mais fraco quer dizer que é menos ionizado ou menos dissociado. Por exemplo, para os ácidos, né, os ácidos eles sofrem ionização, certo? A água promove essa ionização. Então, a gente precisa ter ácidos menos ionizados nos produtos. Sais ou bases menos dissociadas. Ou então, um dos produtos seja mais volátil, ou seja, tem a tendência de passar para o estado gasoso, ou então menos solúvel. Ser menos solúvel quer dizer que esse produto ele vai precipitar, ele vai para o fundo do recipiente, ok? Vamos abordar cada uma dessas condições, turma. Então, primeira condição, formação de um produto mais fraco. Então, como exemplo genérico, olha só, A e B, né, uma substância A e B, reagindo com uma substância X e Y. Se você observar os produtos, ó, eu tenho AY e XB. Então, a gente entende que aqui aconteceram duas trocas. Então, o positivo de um se ligou com o negativo do outro e vice-versa, certo? Nessa situação, XB ou AY, os dois ou um dos dois, devem ser mais fracos, ou seja, menos ionizado ou menos dissociado do que um dos reagentes. Então, um exemplo clássico, turma, é no caso da reação ácido-base, né? Já sabemos que toda reação, detalhe, toda reação ácido-base vai gerar um sal mais água, tudo bem? Então, essas reações ocorrem porque a água formada, né, um dos produtos é a água. A água formada está menos ionizada do que o ácido ou a base. A água ela sofre uma auto-ionização, né? Vamos estudar isso melhor lá no segundo ano do ensino médio. Mas a água ela sofre uma auto-ionização, ok? Só que essa auto-ionização ela é muito fraca. Ela acontece assim em raríssimas moléculas. Por isso, a gente pode afirmar que a água ela é menos ionizada do que o ácido ou do que a base, certo? A gente pode entender melhor por meio da reação química.
e cortando aqueles elementos, né, que já aparecem no lado reagente e no lado produto, ok? É o caso do elemento sódio e do elemento cloro. O que vai sobrar aqui no reagente? Ó? O H+, e o OH-. H+, se combinando com o OH-, vai gerar o que, turma? A água. E observe aqui, nós não temos íons, porque os íons foram eliminados. Nós não temos íon. Então, isso quer dizer que a água ela é menos ionizada ou dissociada, né? Menos ionizada do que o ácido e do que a base. Tudo bem? Uma outra situação, um outro exemplo. Olha aqui, turminha. Eu tenho aqui uma base, só que ela é uma base forte, certo? Essa base forte ela vai reagir com um sal. Então, eu tenho o hidróxido de sódio, que é uma base forte, reagindo com um sal. Nesse caso aqui é o sulfato de alumínio. Beleza? O que vai acontecer? O que vai gerar? Quais são os produtos, turma? Eu tenho o hidróxido de alumínio e o sulfato de sódio. Tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar, nós vamos representar essa mesma reação, só que mostrando os íons, certo? Então, o NaOH, né, a base forte, Na+, o íon Na+, o íon sódio e o ânion, né, a hidroxila, tudo bem? O sal, vamos dissociar, o cátion alumínio e o ânion sulfato, tudo bem? Aí, olha só, lá no sal, que é o sulfato de sódio, nós separamos o sódio, separamos o sulfato, tudo bem? Mas não fizemos com o alumínio, com o hidróxido de alumínio. Por quê? Porque o hidróxido de alumínio é uma base fraca. E o que significa, turma, uma base fraca? Ser uma base fraca significa que vai sofrer pouca dissociação. A gente cortando aqueles elementos que aparecem no mesmo lado, né, que aparecem tanto no reagente quanto no produto. Olha só, o que sobra? Ó? Sobra o cátion alumínio e o ânion hidroxila, que vão se combinar para gerar o hidróxido de alumínio. E isso quer dizer que esse hidróxido de alumínio ele é pouco dissociado, então é uma base fraca. Ou seja, essa reação só ocorreu por quê? Porque houve a formação de um produto menos ionizado ou menos dissociado do que os reagentes. No caso aqui é o alumínio. O hidróxido de alumínio também é dito uma base insolúvel, certo? Uma base insolúvel. Ela é insolúvel porque ela não consegue se dissolver em água. Por quê? Porque está praticamente na forma não dissociada. Tá certo? Bom, o hidróxido de alumínio, né, é uma base insolúvel e que apresenta na sua solução a formação de flóculos, a floculação. Essa floculação, né, ela acontece, né, por que eu escolhi essa reação? Porque uma reação muito similar acontece nas estações de tratamento de água. Na estação de tratamento de água, né, essa água que vem dos rios, ou então de represas, essa água ela vai sofrer um tratamento, certo? Vai ser colocado cloro, vai passar por uma espécie de peneira para retirar as partículas sólidas grandes. E aquelas partículas sólidas pequenas, elas precisam ser retiradas também, para a gente ter uma qualidade boa da água. E essas partículas pequenas elas são retiradas por meio da floculação, certo? Então, o hidróxido de alumínio ele é inserido, né, no tanque. Então, essa água ela passou pela peneira, vai para um tanque, né? E nesse tanque é colocado o hidróxido de alumínio. E aí, esse hidróxido de alumínio, né, ele vai flocular. As partículas sólidas pequenas vão ser agregadas. Olha aqui a figura. Água suja. Aí, após a adição do agente floculante, no caso, o hidróxido de alumínio, então, as partículas vão se agregar e vão gerar flóculos, ok? Que vão descer. E aí vão poder ser retirados,
certo? Tornando a água mais limpa. Então, por isso eu escolhi aquela reação, porque o hidróxido de alumínio ele é utilizado na estação de tratamento de água, também em piscinas, como está escrito aqui na tela, certo? Bom, uma segunda situação, uma segunda condição, turminha, é a formação de um produto mais volátil. Turminha, produto mais volátil, né? Volatilidade, é a tendência que os líquidos apresentam de passar com facilidade para o estado gasoso. Isso é a volatilidade, certo? Então, toda vez que puder formar substâncias gasosas, esse é um fator preponderante para aquela reação ocorra. É uma condição que deve ser satisfeita para que a reação ocorra, tá certo? Então, nós podemos ter como exemplos a reação de ácidos, certo? Ácidos com carbonatos ou bicarbonatos. Por exemplo, o carbonato de sódio, o NaCO3 ou bicarbonato de sódio. Aí no caso, está aqui a reação do bicarbonato de sódio com o ácido. O bicarbonato é o NaHCO3, reagindo com o ácido clorídrico. Olha só o que vai ser gerado. Vai ser gerado o NaCl, certo? Que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Vai formar a água e também vai gerar, olha só, turminha, o CO2. Quem é o CO2? É o gás carbônico, ok? Então, como houve a formação de um gás, né, existe a possibilidade de gerar um gás, essa reação ela pode ocorrer, certo? Porque gerou um produto mais volátil. Então, uma condição para ser satisfeita para que a reação ocorra é justamente a formação de produtos voláteis, formação de gases, tá certo? Também, um outro exemplo, olha só, eu tenho aqui a formação do ácido sulfeto de hidrogênio, certo? Ou ácido sulfídrico, o H2S. O ácido sulfídrico, né, ele é um gás na temperatura ambiente. Então, reação aqui, do ácido sulfúrico com sal sulfeto de sódio, ok? Formou o sulfato de sódio mais o ácido sulfídrico, o H2S. Só que o H2S ele é gasoso na temperatura ambiente. Então, como houve a formação de um produto mais volátil, essa reação ela ocorre, ok? Então, formação de produtos voláteis é um segundo fator para que a reação possa ocorrer. Turminha, como terceiro fator, né, terceira condição para que uma reação ocorra é que o produto seja menos solúvel, certo? E a gente vai entender que um produto é menos solúvel porque haverá a formação de um precipitado, ou seja, vai formar uma substância que não vai conseguir se dissolver na água, né, na solução aquosa, então ele vai precipitar, ele vai para o fundo do recipiente. Então, a formação de precipitado é um terceiro fator para que uma reação possa ocorrer. Então, como exemplo, eu trouxe para vocês a reação do nitrato de chumbo com o iodeto de sódio. O que vai gerar? Vai gerar o iodeto de chumbo mais o nitrato de sódio, ok? Nessa reação, a gente vai perceber o quê? Que o iodeto de chumbo, PbI2, ele, na temperatura ambiente, ele é um sólido. Então, quando ele é formado, como ele é um sólido, né, portanto, é uma substância insolúvel, ele vai para o fundo do recipiente, né, o fundo do Becquerel, né, onde está ocorrendo a reação química, certo? Então, formou um precipitado, é uma condição para que a reação possa ocorrer. Bom? Agora nós vamos trabalhar, turminha, essas condições na forma de exercício. Então, vamos trazer aqui algumas questões para a gente comentar e explicar e entender melhor essas condições. Olha só, turminha, a água dura dificulta a formação de espumas
ao se utilizarem sabões e obstrui as tubulações, principalmente de indústrias. A dureza da água se deve à presença, entre outras substâncias, de sulfato de cálcio, o CaSO4, dissolvido e que não pode ser removido por fervura da água. O tratamento da dureza da água pode ser feito pela adição de grandes quantidades de carbonato de sódio, Na2CO3, à água, para precipitar o carbonato de cálcio, que posteriormente pode ser removido por um processo físico, certo? Dureza da água, sim, existe água dura. Turminha, é uma situação bem peculiar, né? Não é comum, né? Por quê? Porque nas grandes cidades, né, o tratamento da água ela permite essa retirada do sulfato de cálcio. Mas você pode fazer esse experimento em casa. Pegue um recipiente, coloque água e coloque pó de giz, né? Gesso, trituradinho, né, na forma de pó. E aí você coloca o sabão. Você vai perceber que não há formação de espuma. Tá? Então, essa situação, particularmente na química, nós vamos classificar essa água como água dura. Água dura é aquela água rica em sulfato de cálcio, certo? Com base nesse texto, turma, olha só. Represente por equação a reação de precipitação do carbonato de cálcio. Então, no texto ele fala aqui o processo para ser retirado esse sulfato de cálcio. Então, a letra A quer que a gente mostre essa reação. E na letra B, cite o nome de um processo físico que permite remover o precipitado da solução. Então, vamos aqui à resolução. Olha aqui, turma. Represente por equação. Então, eu tenho, olha só, o sulfato de cálcio, que vai gerar a dureza da água. O texto diz que essa reação, para ser retirado, né, essa substância, ele precisa reagir com o carbonato de sódio. Então, Na2CO3. Ok? Bom, é uma reação, turminha, de dupla troca. Tudo bem? Então, o positivo de um com o negativo do outro. Então, vai gerar o CaCO3, o carbonato de cálcio, que vai gerar o precipitado. Então, ele vai para o fundo do recipiente, mais o sulfato de sódio. É uma reação de dupla troca, tá bom? Bom, e qual o processo físico para poder retirar esse precipitado? Pode ser a filtração, né, que vai reter essas partículas sólidas, ou então a decantação. Deixa em repouso o sistema, então todo o precipitado vai para o fundo do recipiente, e por meio de um sifão, né, uma mangueirinha, você vai sugar o líquido, certo? Com isso, só o líquido sai e vai ficar no fundo do recipiente a partícula sólida. Tá bom? Mais uma rapidinho, ó. O ácido clorídrico comercial, vendido com o nome de ácido muriático, é muito empregado na limpeza de pisos de pedra. Entretanto, não deve ser usado em piso de mármore, devido à reação que ocorre entre esse ácido e o carbonato de cálcio, constituinte do mármore. Então, escreva a equação química que represente essa reação. Ok. Na limpeza de uma casa, acidentalmente caiu um pouco de ácido muriático sobre o piso de mármore. O dono da casa agiu rapidamente, absorveu o ácido com um pano e a seguir espalhou sobre o local atingido um dos seguintes produtos comumente encontrados numa residência: vinagre, água, amoníaco ou sal de cozinha. Dentre essas opções, o dono escolheu a melhor. Qual foi essa opção? Certo. Então, nós temos aqui duas alternativas, duas questõezinhas em uma. Primeiro, a reação. O ácido clorídrico, HCl, reagindo com carbonato de cálcio. Certo? Vai gerar o quê? Olha só. O cloreto de cálcio mais o H2CO3, o ácido carbônico. Só que ele é instável. Então, ele vai se decompor em água mais gás carbônico. Produto mais volátil, condição para a ocorrência. Produto mais volátil vai escapar. A segunda, olha só. Como caiu ácido, a melhor substância para interagir com ácido vai ser uma base. Na situação, nos exemplos citados, a única substância básica é o amoníaco. Então, o amoníaco apresenta as características da base, que vai reagir com o ácido neutralizando. Tá ok? Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Valeu!